bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário que você esteja nos ouvindo pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Estamos com o tema dos milagres e também acompanhando os tantos milagres no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos concluindo tudo que pudemos abordar, tratar, nos emocionar e também aprender com Paulo e com tantas outras pessoas que nos inspiraram nesses últimos dias, tratando desse assunto dentro do livro de Atos dos Apóstolos, esse livro também conhecido como Atos do Espírito Santo. E hoje nós vamos refletir na palavra que está em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu quero trabalhar hoje em dois aspectos, porque o capítulo 12 de 2 Coríntios, o versículo 12, ele vai dizer: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Eu quero falar dessas marcas aqui, o apostolado de Paulo marcado pelos sinais, maravilhas e os milagres. Paulo lembra a seus leitores que, quando foi a Corinto e pregou o Evangelho, Deus colaborou, abençoando a sua pregação com as credenciais do apostolado. Isso é, com poderes miraculosos concedidos por Deus ao apóstolo, a fim de seus ouvintes saberem de fato que ele havia sido enviado pelo Senhor. Os termos sinais, prodígios e poderes miraculosos não descrevem três formas distintas de milagres, mas três aspectos diferentes. Os sinais eram milagres que transmitiam uma mensagem definida ao intelecto humano. Os prodígios, por outro lado, eram tão notáveis que mexiam com as emoções. Os poderes miraculosos eram claras manifestações de poder sobre-humano. É interessante observar como Paulo diz que as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio deles. Ele usa a voz passiva, não foi o apóstolo quem apresentou as suas credenciais. Deus as manifestou em seu apostolado. Em se tratando de demonstrações miraculosas, os coríntios não eram, de maneira nenhuma, inferiores às demais igrejas. Haviam testemunhado tantos milagres realizados por intermédio de Paulo, quanto as demais igrejas pelas quais o apóstolo passou. Eu quero trazer hoje, aqui dentro desse assunto, quando Paulo, no capítulo 16, ali na cidade de Filipos, depois de vários dias, ele tendo contato com uma moça que era escrava, ela seguia Paulo e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E a partir daqui, Paulo teve grandes problemas, porque a moça, que era uma escrava, que era também uma fonte de lucro para os seus donos, agora a fonte de lucro havia acabado. Paulo, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, repreendeu o espírito maligno, o espírito de adivinhação que aquela jovem tinha. A partir dali ela foi liberta e Paulo foi exposto não só à tortura, a humilhações públicas, como também Paulo teve a situação do aprisionamento. Ele foi preso, amarrado, juntamente com Silas, mas Paulo não se deixou abater. Em nenhuma das circunstâncias Paulo se deixa vencer pela tristeza, pelo desânimo. Mesmo ali na prisão, Paulo canta, ora,
os presos são edificados, abençoados, e ali por volta da meia-noite as cadeias se quebram e de uma forma extraordinária, sobrenatural, Paulo é liberto e com essa nova liberdade Paulo pode levar a palavra de salvação não somente na vida do carcereiro, como também toda a sua família. Então, só para a gente ter uma ideia de quantos milagres foram realizados através da vida de Paulo, na caminhada de Paulo, e que nós não podemos ficar indiferentes que no seu apostolado esses sinais foram vistos como marcas comprovadamente de que ele realmente era um apóstolo segundo o padrão da exigência, como os demais que o antecederam. Os sinais, os prodígios e os poderes miraculosos foram sim encontrados na vida de Paulo. Houve um outro momento que até o avental de Paulo as pessoas pegavam, não é? Como também em outro momento no livro de Atos, a própria sombra de Pedro trazia cura, libertação à vida de pessoas que estavam ali necessitadas, como também o livro de Atos dos Apóstolos vai falar de João, de Pedro, que puderam levantar um coxo de nascença e ele pôde não só levantar, mas pular, correr e celebrar. Então, muitos milagres foram encontrados como marcas na vida desses homens que marcaram não somente o livro de Atos, mas também toda uma geração, o primeiro século, e eles continuam ainda marcando as nossas vidas já no século 21, porque eu ainda estudo a vida desses homens, eu sou edificada com a vida e também os sinais, os prodígios e as maravilhas que Deus usou e realizou através da vida deles e ainda hoje nos inspiram, nos encorajam e também nos abençoam. A outra marca, como nós já lemos em Gálatas 6,17, sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, que uma vez havia sido escravo do pecado, foi liberto da sua escravidão pelo Senhor Jesus e agora é escravo voluntário dele. Visto que os escravos da antiguidade traziam no corpo a marca do seu dono, assim também Paulo diz que traz em seu corpo as marcas de Jesus. Quais eram? Eram as cicatrizes recebidas das mãos dos seus perseguidores. Não é como eu citei anteriormente, quantas surras Paulo levou, quantas humilhações, maus tratos, fome, enfim, a lista é enorme. E ele vai dizer, agora que ninguém peça que eu seja devolvido ao meu velho dono, não me falem na circuncisão, marca da minha antiga escravidão sob a lei. Agora trago no meu corpo as marcas do meu novo Senhor, Jesus Cristo. É extraordinária a história desse homem e o livro de Atos dos Apóstolos nos encoraja a continuarmos crendo que Deus continua realizando maravilhas, sinais, prodígios e o sobrenatural de Deus ainda hoje. Eu quero concluir com esse versículo, quando Paulo cita: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Marcado por uma vida intensa de amor, de dedicação e de obediência a Deus, Paulo nos deixa esse grande legado, ensinos e de que nós podemos também desfrutar dos sinais, das maravilhas e do sobrenatural de Deus ainda hoje, e com certeza Deus vai marcar a nossa vida, como também marcou a vida de Paulo. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje, encorajando, abençoando e marcando a nossa vida para sempre. Amém.